A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel, tá? Essa semana, lição 12 vai trazer a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Uma lição que vai falar aí sobre hierarquia, autoridade e como ela influencia nos processos dentro da igreja. Essa lição, a lição de número 12, vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 22 de setembro, tá bom? Antes da gente começar a aula, eu vou pedir para que você já deixe seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, crítica, sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. Então, tocando em frente, lição 12, a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Diz assim o texto áureo: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Quando a gente vê aqui pastores, né? Obedecei a vossos pastores. Pastores não era uma palavra que existia se referindo a um cargo eclesiástico, né? Um cargo eclesiástico. A gente vai ver em outro momento Paulo dizendo que quem almeja o episcopato, boa coisa almeja. Então, quando você encontra aqui pastor, ali no original, ele está falando vossos guias, né? Guias são pastores, são diretores. E ele é mais voltado, essa palavra, para o comando militar, né? Obedeça vossos pastores, obedeça as vossas autoridades. Ele está se referindo num sentido de autoridade, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo sobre governantes e governadores. Ele é muito claro nisso. Ele está falando sobre um cargo eclesiástico. E aqui, trazendo para a tradução, pastor, tá? Esse texto está lá em Hebreus 13, 7. Então, a gente não deve confundir com governadores ou governantes, né? Aquele texto lá de Romanos 13 vai dizer que toda autoridade vem do Senhor. Não há autoridade que não venha de Deus. Mas aqui ele manda que eu e você nos sujeitemos às autoridades eclesiásticas, das quais zelam, né, e velam pela nossa vida. Verdade aplicada vai dizer o seguinte: o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da nossa igreja. Eu sei que dentro de uma igreja não tem só pastor que cuida da gente, a gente tem evangelista, a gente tem presbítero, a gente tem diácono, como foi na lição anterior, a gente falou que a igreja é uma união de várias famílias, né? E não é o pastor, ele zela e vela pelas ovelhas, mas enquanto família, nós cuidamos uns dos outros, né? O pastor, ele tem uma autoridade maior por ele estar à frente de uma denominação, à frente de uma igreja, e por isso a sua carga de responsabilidade é ali muito maior. Objetivos da lição: conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança, evidenciar o respeito e submissão à liderança e refletir sobre a importância da liderança na igreja. Aqui, texto de referência vai trazer Hebreus 13, 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por nossas almas,
como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Aqui é muito interessante, porque no 7 a gente tem um imperativo. Lembrai dos vossos pastores. Lembra deles, que falaram a palavra de Deus, ao qual vocês imitam a fé deles, atentando para modo de viver. Aí, no 17, a gente tem o que justifica esse imperativo. Por que a gente tem que lembrar do pastor? Por que a gente tem que imitar a fé deles? Por quê? Por que isso? Aí o 17 fala, olha, obedece e sujeita, porque eles velam pelas nossas almas e vão dar conta disso. Eles vão ter que dar conta do cuidado ao qual eles foram incumbidos de ter com as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, no caso. Então, quando a gente se submete a uma autoridade, nós estamos fazendo a nossa parte, o que nos cabe, o que nos compete. Mas a liderança, né, o pastoreio, a autoridade, ela também vai dar conta da forma como ela está conduzindo um trabalho, como está conduzindo aqueles fiéis, tá? Aqui na introdução, a gente tem assim: ao abordarmos a temática da relevância da liderança na igreja, precisamos antes compreender que ela não se resume a apenas um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino. Não é só a carteirinha de pastor. Não é só um homem que fez o curso de teologia e um grupo, um conselho, alguém colocou ele ali como pastor, né? É muito mais do que isso. Há uma vocação e, além de uma vocação, um chamado que vem do próprio Deus. Muitos do que hoje estão pastores sequer almejaram ou sonharam com isso, mas por uma questão de chamado, cumprem lá o seu chamado segundo a vontade do Senhor. Primeiro ponto vai falar sobre a Bíblia e a liderança cristã. Diz assim: a fonte de toda liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por ele. Romanos 13:1. Seja por sua vontade soberana ou permissiva. Por esta razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que a presidem e a lideram. Eu quero trazer para vocês aqui dois conceitos muito interessantes que são ditos aqui, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é soberania e o que é permissão de Deus. A soberania é o que Deus decretou vai acontecer. Ele fala, vai acontecer assim, e acontece exatamente da mesma forma. Um caso de soberania, por exemplo, a gente tem Jeremias 1:5, aonde o próprio Deus levanta e chama Jeremias para ser profeta. Ali no momento ele tem entre 13 e 20 anos de idade. Tanto que o argumento de Jeremias é: eu sou muito novo, eu sou menino ainda. E o próprio Deus fala: não, você é menino, mas eu te chamei, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então essa é a soberania. Agora, o que seria a vontade permissiva de Deus? Que o próprio nome diz que ele permite que aconteça uma eleição. É uma vontade permissiva de Deus. A gente pode escolher os nossos governantes. A chegada de Matias ali para ocupar o lugar de Judas, né? Que é um texto que está ali em Atos 1:25, aonde eles ficam entre duas pessoas, entre Matias e um outro, ao qual não me lembro agora, e eles jogam sorte e o nome de Matias sai ali no bolo. Eles fazem imposição de mãos e Matias seria ali o 13º apóstolo de Cristo, tá? 1.1 vai falar sobre o papel do líder na igreja, a exemplo de Jesus. Diz o seguinte: Cristo estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em seus respectivos ministérios. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente tem, mais uma vez, que fazer uma distinção entre vocacionado e comissionado. Vocacionado é alguém que tem a inclinação, é alguém que já tem a disposição. Se você é uma pessoa falante, você tem uma certa facilidade de conversar com as pessoas, uma certa capacidade de fazer amizades, então tudo leva a crer que você talvez possa ser um bom evangelista, né? Não é vai ser por causa disso, mas se você já tem a facilidade de conversar com pessoas, de incutir uma ideia, de tentar conduzir um pensamento, tudo leva a crer que o seu chamado vai ser com base naquilo que você tem a facilidade. Isso é uma vocação. E o que é uma pessoa comissionada? Dentro do serviço público, a pessoa comissionada, ela exerce um cargo de confiança. Aqueles a qual o Senhor comissionou exercem algum cargo. O próprio caso aqui de Jeremias é um deles, né? Talvez muitos pensassem que ele não pudesse ser profeta, tão novo, né, como foi, mas o Senhor falou: ó, eu confio em você para a execução da minha missão. E aqui, no texto de Efésios, né, onde ele fala que deu uns para apóstolos, outros para profetas, a gente tem, vamos de trás para frente, doutores, são as pessoas responsáveis pelo ensino da igreja, pelo EBD, por um ensino mais voltado para um determinado livro, um apocalipse, alguma coisa que é feita na igreja, né? Os pastores, que são aqueles que cuidam, né? Muitos pensam que o pastor ele tem que saber pregar muito bem, ele tem que saber louvar muito bem, mas a real vocação do pastor é uma pessoa que cuida das crianças, cuida dos mais velhos, cuida dos mais novos, num conjunto de igreja. Muitos falam assim: eu quero ser pastor, porque tem uma facilidade para pregar. Mas não é isso. Pastor, ele se parece muito mais com aquela pessoa que, olha, pastor, meu parente morreu, preciso que o senhor faça um culto fúnebre, por exemplo. Olha, meu filho está lá na boca e eu preciso que alguém busque ele lá. É assim, o pastor, ele está no melhor e nos piores momentos da vida da igreja. Mas geralmente, nos momentos mais difíceis, quando deu problema, chama o pastor que o pastor resolve. Os evangelistas, que seriam os pregadores, aquelas pessoas que têm mais eloquência para levar a palavra. Os profetas, que são mensageiros de Deus, são intérpretes. Como vocês sabem, o profeta ele recebe uma mensagem de Deus e entrega para o povo. O pastor é o contrário. Ele pega a mensagem do povo e manda para Deus. Ele faz uma espécie de intercessão, tá? E os apóstolos, que têm a missão, que tinham uma missão, né? Vem do grego enviado. A gente vai ver que os apóstolos, eles semeiam outras igrejas, levam determinadas mensagens, exortam determinado povo, né? A gente vai ver vários profetas na Bíblia e geralmente são pessoas que não vivem segundo a própria vontade. O próprio Deus fala com eles: olha, a sua missão é essa, você tem que fazer isso aqui. A exemplo disso temos o próprio Jonas. Era um profeta, tinha um chamado dele de profeta, o próprio Deus falou: olha, vai para Nínive e prega contra aquele povo. E Jonas tinha certeza que Deus teria misericórdia do povo. O que ele fez? Foi para o lado oposto, deu no que deu, foi parar no estômago de um grande peixe, e depois de muita força, Jonas foi para Nínive e pregou de qualquer jeito, porque ele achava que uma pregação de qualquer jeito as pessoas não iriam se converter. Muito pelo contrário. Mais importante é a mensagem do que o mensageiro. 1.2. O perfil bíblico de uma liderança cristã diz o seguinte: o líder cristão precisa ter a sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisam ser cultivadas. A lista pode ser imensa: competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimento, etc. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus: líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso, líder zeloso, líder fiel
e líder focado em sua missão. Aqui a gente vai ver, por exemplo, que há uma relação de submissão. Efésios 5:23 não está nessas citações, mas ele diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O líder, ele precisa gerenciar com amor. Se as ovelhas não se submeterem ao pastor da mesma forma que o marido, que a esposa se submete ao marido como Cristo, a gente não vai ter um bom aproveitamento. A gente não vai ter uma igreja harmoniosa. Então, para que o líder lidere, a gente precisa que os seus liderados sejam obedientes, tá? 1.3, vocação e chamado para a liderança. Diz o seguinte: o chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição de tamanha responsabilidade. Diante de Deus e dos homens, o apóstolo Paulo escreveu: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Contudo, precisa ter um procedimento digno e coerente com ela, dentro e fora da igreja. 1 Timóteo 3:1-7. Esse texto é muito importante porque, vamos lá. Primeiro, episcopado. Episcopados são os auxiliares e sucessores dos apóstolos. Em algumas traduções vai trazer bispo, em outras pastores, né? Mas a gente entende como um cargo eclesiástico. E aí nesse texto em 1 Timóteo, ele vai falando isso, né? Quem deseja episcopado, boa coisa deseja. E aí ele fala: convém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto. E a gente vai chegar ao final, e a cereja do bolo é o 5, né? Ele vai até o 7. Ele fala: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E todo esse rol que é dito em 1 Timóteo, em momento algum, ele fala sobre capacidade técnica. A vocação da liderança, ela é muito mais comportamental, muito mais com relação a como ele procede para com os demais do que propriamente técnica. Porque, por incrível que pareça, você pode liderar com pouca, baixa ou, quiçá, nenhuma capacidade técnica. As experiências ao decorrer da sua caminhada vão forjar você. Ou, antes de liderar, o mínimo para você entrar numa liderança, o Senhor vai fazer você passar por ela. Eu não sei se você lembra, mas quando Davi chega ali até o rei, ele fala assim: olha, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e eu matei a ursa, e matei o leão e matei o urso. Quer dizer, eu já consigo fazer isso aqui. Eu já peguei esses caras, eu vou pegar esse gigante. Então, com mínimo de experiência, ele vai enfrentar Golias, tá? Segundo ponto, o chamado vocacional dos membros da igreja diz assim: todos nós fomos chamados à grande comissão instituída por Jesus, uma vez que ele mesmo ordenou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por certo, todos os salvos foram chamados com uma missão e vocação: ser ganhadores de alma. Todos têm uma missão e vocação: ganhar almas. Como? Pregando. De que forma? Variado. Pode pregar você pode pregar com a sua vida, né? A forma como você procede com os demais membros da sua família, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, os menos abastados, como você colabora. Se você é uma pessoa que dá esmola a quem necessita, é uma forma de pregação. Quando você tem aí o seu Instagram e você faz uma saudação, né? Pega um versículo da Bíblia e faz uma explanação dele. Quando você pega um folhetim de uma igreja e entrega para uma outra pessoa, quando você fala que Jesus ama e quer salvar, é verdade. É lógico que o evangelho tem muitas outras nuances, mas basicamente é isso. Você precisa
iniciar um diálogo. Então, todos nós fomos comissionados a ir e pregar o evangelho, tá? 2.1, o chamado específico. A despeito do chamado evangelístico, comum a todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos. Na Bíblia, encontramos chamados específicos para alguns homens. Abraão foi chamado por Deus para uma grande obra. Moisés foi chamado para uma grande missão. Samuel foi chamado ainda jovem para uma tripla função: sacerdote, profeta e juiz. Davi foi chamado por Deus para ser rei. Paulo foi chamado, independente da sua vontade, para a pregação do evangelho aos gentios, obra missionária. Veja que interessante, todos temos um chamado coletivo, né? O nosso chamado coletivo é a pregação do evangelho, mas você precisa ver Abraão, Moisés, Samuel, Davi, tantos outros, né? Um chamado específico visando as nações. Nunca um chamado vai visar ele mesmo. Sempre vai do individual para o coletivo. E aí a gente tem a libertação do povo do Egito, né? A organização de um povo de Deus como uma nação. A gente sempre vai ver que uma missão ela vai atingir outras pessoas, né? Porque esse é o chamado do Senhor. 2.2. A variedade de membros e de funções. A Igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. Pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, porteiros, visitadores, líderes de departamentos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e muitos outros. Todos são obreiros e colaboradores da obra de Deus. Cada crente tem seu trabalho que é determinado pelo Senhor. E é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Saiba que quando é Deus que chama, ele o faz de forma inconfundível. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Voltando lá em Jeremias, Deus chama para ser profeta, ele fala, eu sou menino. E aí nos versículos que sucedem diz assim, então disse eu, Senhor, eis que não sei falar porque ainda sou menino. Mas o Senhor disse, não digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. É o que o Senhor diz, olha, todos quem eu chamo, eu mando e eles vão. Basta dizer aquilo que eu ordenar que você fale. Da mesma forma que foi com Jeremias, foi com Moisés, que também não queria ir, e falou, eu sou o que sou. Eu vou à frente, eu colocarei a palavra na sua boca, eu vou falar através de você. Fique tranquilo, se o Senhor chamou, vai dar certo, tá? 2.3. A relevância da liderança na igreja diz assim: com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à missão por ele iniciada. Do mesmo modo, a igreja, na sua atualidade, precisa de líderes capazes de conduzi-la nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe e capacita os escolhidos. Mais do que habilidade e talento, o Senhor escolhe segundo a sua própria vontade, por meio da sua soberania, avaliando o coração e capacitando para a jornada. Lembra que eu falei que o proceder é muito mais importante do que a bagagem? Porque a bagagem, o próprio Senhor cuidará de forjar. Às vezes a gente fica com medo, a gente fica meio receoso, mas é porque a gente quer imaginar como o Senhor irá trabalhar. E aí, muitas das vezes a gente se frustra porque acha que
o recurso vai vir de um determinado lugar, de uma determinada forma, de que Deus vai trabalhar desse determinado jeito. E muitas das vezes Deus não fala como vai acontecer, até que aconteça, né? Isso é para treinar a nossa ansiedade, para que a gente não seja ansioso. Aliás, sendo ansioso, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, para a gente viver tranquilo e calmo, tá? Terceiro ponto, vai falar sobre deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. Diz assim: encerrando esta lição, é salutar enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos e a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja em relação àqueles que foram designados pelo sumo pastor para pastorear o seu rebanho, os quais hão de prestar contas. Então, como os liderados, os líderes também têm a sua cota de responsabilidade. E muito embora nas igrejas modernas haja uma certa briga para quem irá ficar responsável por um determinado departamento, ou quem vai ser consagrado pastor, ou diácono, ou presbítero, a gente tem que entender que a quem muito é dado, muito é cobrado. Não pense você que o Senhor vai dar e não vai prestar contas daquilo que ele está te dando. Ele vai te cobrar sim. Então, se você é pastor, você precisa cuidar bem das suas ovelhas. Se você é evangelista, você precisa levar a palavra do Senhor. Se você é diácono, você precisa cuidar da igreja e assim sucessivamente. 3.1. Reconhecimento ao trabalho diz assim: o apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo em Tessalônica sobre a necessidade de reconhecer, cuidar de, interessar-se por os que se esforçam no trabalho, aqueles que foram constituídos pelo Senhor para guiá-los, ensiná-los e aconselhá-los. A recomendação apostólica é que tais líderes sejam tratados com a mais alta estima, com maior respeito e amor. Agora, notemos como encerra o argumento ou motivo, a razão apresentada por Paulo. Por causa da sua obra, por causa do trabalho que fazem, não é por causa do temperamento, da oratória, do sorriso, da aparência física, da formação acadêmica, da influência social ou eclesiástica, dos dons naturais. A base é a tarefa espiritual que receberam daquele que é cabeça da igreja para desempenhar em favor da igreja de Deus. O Senhor dificilmente vai chamar alguém pela capacidade. É sempre pelo coração, é sempre pelo amor à obra. É por isso que as pessoas que amam a obra do Senhor geralmente não ligam de fazer serviços que não são dela e geralmente são as pessoas que têm mais destaque na comunidade cristã. Eu já vi diáconos prestando um serviço dentro da igreja, mas que no dia em que eles estão trabalhando, olha, no banheiro eu não fico, na galeria eu não quero ficar. Escolhem, né? Parece que existe um trabalho menos honrado do que o outro. Quando, na verdade, servir na casa de Deus já é um trabalho de grande honra. Eu estou ali à frente da EBD na igreja, e sou diácono também, e o momento que eu mais gosto de ser diácono, por incrível que pareça, é servir a ceia. Parece que eu estou fazendo é uma honra muito grande poder servir os irmãos. O cálice, o pãozinho, cara, é muito bom. Parece que de tudo que fizeram por mim, agora eu estou podendo fazer pela minha comunidade. Servir o nosso irmão, né? A gente jovem, às vezes está tomando uma Coca-Cola, comendo alguma coisa e você vai enchendo os copos, né? Você vai preparando ali para que os outros se sirvam, né? E a ceia é isso aí. É o momento de comunhão máximo da igreja, né? A gente faz aquilo ali em memória de Cristo. E servir, meus irmãos, servir a ceia, eu pelo menos gosto muito. É muito bom, é muito honroso para mim. 3.2, obedecer aos líderes, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedeçam e sigam as suas ordens. Obedeçam e submetam-se à autoridade deles.
Só é possível essas atitudes pela ação do Espírito Santo na vida de cada membro do corpo de Cristo. Não é somente em nossos dias que surgem no meio do povo de Deus aqueles que resistem em obedecer e submeter-se à liderança constituída. Vide Números 16, 3, 12 e João 3, 3 João 9, 10. E a gente vai falar sobre esse texto de João. Mesmo com as determinações bíblicas e os exemplos de insubordinação ao longo da história, ainda há os que resistem serem pastoreados, ensinados, admoestados, disciplinados na igreja. Contudo, os princípios bíblicos permanecem, mesmo num contexto de manifestação dos dons espirituais, os princípios de sujeição, decência, ordem e liderança permanecem. Aqui, nesse 3.2, eu quero citar o exemplo que está lá em 3 João. Terceira carta de João é uma carta muito pequenininha, e ela vai dar ênfase num camarada chamado Diótrefes. Diótrefes era alguém que se tornou pastor de uma determinada congregação. Alguém que entrou pela igreja pela porta da frente, tinha a Cristo como Senhor e Salvador, provavelmente se batizou, virou diácono, de diácono no auxiliar de trabalho, de auxiliar de trabalho ele se transformou em pastor. Só que Diótrefes se ensoberbeceu. Ele queria os primeiros lugares nos cultos, ele queria dizer como o culto do Senhor iria acontecer, ele não estava querendo receber as pessoas que João estava mandando, e abaixo dele tinha Gaio, né, que era ali o seu ajudante. E num diálogo entre João e Gaio, através de uma carta, João recomenda, olha, continua obedecendo ele. Mesmo sendo duro, mesmo sendo difícil, ele é uma autoridade constituída. Por que Davi teve tanto medo de matar Esaú? Por causa disso. Porque é um ungido do Senhor. É alguém ali que o Senhor colocou. Eu não vou mexer com ele até que o próprio Senhor o tire dali. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente não concorda com a liderança, fugindo um pouco do escopo eclesiástico, mas às vezes a gente não concorda com o nosso presidente, às vezes a gente não concorda com o ministro do STF, com o vereador, com o prefeito, mas são autoridades constituídas. A gente deve se submeter. A gente não deve submeter quando aquilo é contrário do que prega o nosso evangelho. Aí realmente a gente tem uma possibilidade de uma desobediência. Mas fora isso, né, ali como fez Daniel, falou, eu não vou parar de orar. Fizeram um decreto lá de 30 dias para não orar. Daniel falou, eu vou continuar orando sim. E aconteceu. Foi jogado na cova dos leões, mas o próprio Senhor o livrou, tá? Para terminar, 3.3, deveres dos líderes diz assim. Quanto aos deveres dos líderes cristãos, além dos textos mencionados nos subtópicos anteriores, acrescentamos as recomendações do apóstolo Pedro quanto aos deveres dos que tinham a missão de cuidar do rebanho de Deus. É crucial que cada membro do corpo de Cristo envolvido na obra de Deus em uma igreja local ingresse no ministério ou almeje ou esteja se preparando. Esteja bem consciente do que a Bíblia ensina a aconselhar, advertir, vigiar, quanto aos perigos para o rebanho do Senhor, ser exemplo para o rebanho, dentre tantos outros. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Meus amigos, Deus lhe deu uma missão e uma ferramenta. Agora é hora de agir. Seja exemplo para os demais. Ajude as pessoas que estão se achegando agora na fé. Ajude na caminhada. Eu que já estive do outro lado, sei o quão é difícil permanecer na igreja. Já é difícil a gente ir lá na frente e aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Mais difícil ainda é continuar nessa caminhada.
Graças a Deus, a nossa igreja, pelo menos a que eu congrego, tem ali pessoas à disposição, e eu sou uma delas, e que eu falo para os jovens, olha, se pintar alguma coisa aí, liga para mim, manda mensagem. Se tiver com o coração angustiado, a gente troca uma ideia, fala, eu vou ir na casa de vocês, a gente conversa ao vivo. E é isso, é estar disponível para o outro, né? Eu agora estou líder dos jovens aqui na Assembleia de Deus. E é isso, eu sempre me coloco à disposição, todo mundo tem meu número, sabe que pode ligar a hora que for, sabe que pode contar comigo para o que precisar, tratando como família. Não é porque há um cargo sobre uma outra quantidade de pessoas que você é melhor do que as pessoas. Não, você é irmão dessas pessoas. Os romanos, eles olhavam a igreja primitiva, né? Eles achavam que eles viviam num contexto incestuoso, porque quando eles falavam meu irmão, eles pensavam que isso era de verdade. Eles eram irmãos de verdade. Mas nós somos irmãos fora da mesma família por uma questão genética, né? Somos irmãos porque somos a família de Deus. Então, a gente tem que estar próximo. A gente tem que oferecer aquilo que o outro precisa. Muitas vezes um ombro amigo para chorar, muitas vezes se alegrar com a vitória do nosso irmão. E é isso. A gente vai tocando como família. Quando você menos perceber, vai estar num cargo de liderança aí. É responsabilidade, mas o Senhor capacita, tá? Meus amigos, vou ficando por aqui. Esta foi a nossa penúltima aula do terceiro trimestre. Semana que vem eu volto com a última aula e aí nós encerramos o terceiro trimestre. Uma lição maravilhosa, uma revista maravilhosa. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, porque isso vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que procuram esse tipo de conteúdo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação, tá bom? Vou ficando por aqui. Desculpe por qualquer coisa e até semana que vem. Tchau, tchau.